Será que tudo que a gente ouviu falar sobre a história da humanidade durante a vida é realmente verdade? Eu pergunto isso porque não é de hoje que existem coisas inexplicáveis até mesmo para a ciência dos dias atuais que simplesmente colocam à risca muitas coisas sobre a nossa história que a gente sempre considerou como verdades absolutas. Então nesse vídeo a gente vai entrar mais a fundo nesse assunto, abordando mais especificamente artefatos antigos e peculiares que não se encaixam na história do mundo que a gente conhece. Hoje a gente vai conversar sobre os objetos mais enigmáticos e surpreendentes já descobertos que não só questionam a lógica, mas também a ciência e a linha do tempo da nossa civilização. Discos Dropa. Bom, sem dúvidas, um dos objetos mais intrigantes que questionam a nossa lógica são os discos Dropa. Pelo que sabemos, os discos Dropa foram descobertos em 1938, quando um professor de arqueologia conduzia alguns de seus estudantes em uma expedição a uma série de grutas que se entrelaçam nas montanhas de Bayan Khara Ula, entre as fronteiras da China e Tibete. E assim que eles começaram a entrar nessas grutas, eles se deram conta de que ali existiam diversas cavernas e, segundo o professor, ali também tinha um sistema completo de túneis artificiais e dispensas, e ainda segundo ele, as paredes desses túneis eram quadradas e cristalizadas, como se o corte da montanha tivesse sido feita por uma fonte de calor extrema. E dentro dessas cavernas eles encontraram diversos esqueletos estranhos, segundo ele, porque esses esqueletos eram pequenos, finos e tinham crânios maiores do que o de uma pessoa comum, de uma pessoa normal. Mas essa não foi a única descoberta feita por eles nessas cavernas. 716 discos de granito também foram encontrados ali, com cerca de 30 centímetros de diâmetro, e pelos estudos que foram feitos, eles deveriam ter sido produzidos há mais de 12 mil anos atrás, que é muito mais antigo que as datações das grandes pirâmides do Egito, por exemplo, para você ter uma ideia. Os 716 discos de granito, também chamados de discos Dropa, possuíam várias marcações minúsculas, a qual formavam vários desenhos e símbolos enigmáticos, que segundo estudos que buscavam decifrar esses discos, eles serviriam para representar a história de uma nave espacial que caiu na Terra. Segundo a lenda, essas marcas descrevem os Dropa, uma raça de seres extraterrestres de baixa estatura, com cabeças grandes e corpos frágeis, que após sofrerem um acidente com sua aeronave caindo aqui na Terra, foram perseguidos e mortos pela tribo local Han, que viu ali muito provavelmente esses serizinhos extremamente pequenos e cabeçudos ainda por cima, e podem ter pensado ali que eles eram um tipo de anões malignos, duendes ou algo do tipo, o que fez os extraterrestres serem caçados pela tribo e em seguida sendo mortos por ela. No entanto, apesar da história ser bem detalhada, ela também é um pouco controversa, já que não há registros concretos desses discos em museus e muitos especialistas consideram a narrativa como um boato, possivelmente confundida com os discos Bi, artefatos de jade da China antiga. Mesmo assim, o mistério desses discos é real, alimentando debates sobre contato extraterrestre ou possíveis civilizações perdidas. Seriam os discos Dropas evidências de visitantes de outro mundo de fato, ou apenas uma lenda local? Linhas de Nazca. Esse provavelmente vocês já conhecem, ou pelo menos já ouviram falar. No árido deserto de Nazca, no Peru, enormes geoglíficos, ou para ser mais literal, desenhos gigantes feitos na terra, podem ser encontrados. Eles normalmente só são visíveis do céu ou de lugares bem altos, dadas suas dimensões, e esses desenhos formam diversas figuras de animais, como macacos, pássaros, aranhas, até formas geométricas e grandes linhas retas que lembram bastante pistas de pouso. Criadas ali em algum momento entre os anos antes de Cristo e depois de Cristo pela cultura Nazca, essas linhas, algumas com até 30 quilômetros de comprimento, foram feitas ao remover a camada superficial de pedras escuras, revelando o solo claro abaixo delas, que formam esses desenhos que a gente vê com uma precisão impressionante. E parando para analisar, o povo de Nazca não tinha tecnologia de voo ou qualquer coisa do tipo para auxiliar na hora de produzir esses desenhos com tanta precisão. Então existe um grande mistério, não só por conta dos desenhos, o que eles significam exatamente, mas também da forma como eles foram feitos para chegar numa precisão tão impressionante. Teorias sugerem o uso de cordas, estacas e observação de estrelas para
a alinhamentos, esse tipo de coisa, enquanto outros estudiosos, como o escritor Erich von Däniken, especulam sobre a influência extraterrestre para a criação desses desenhos, apontando as pistas como possíveis sinais para naves espaciais pousarem ali ou para se localizar, algo do tipo. E apesar dos estudos arqueológicos indicarem técnicas terrestres simples, para possibilitar a criação desses símbolos, desses desenhos com tanta precisão, o propósito ritualístico, astronômico ou social e a exatidão das linhas continuam a intrigar estudiosos de diversos lugares e alimentam um grande mistério que ainda existe por trás desses desenhos, cara. Pra você isso daí é algo do ser humano ou dos seres extraterrestres, algo do tipo. Esferas de pedra da Costa Rica. No coração da Costa Rica, na região delta do Diquís, foram encontradas centenas de esferas de pedra perfeitamente esculpidas, conhecidas como esferas de Diquís, que intrigam até hoje muitos arqueólogos, variando de poucos centímetros a mais de 2 metros de diâmetro. Algumas dessas esferas podem pesar até 16 toneladas e, pelo que sabemos, essas esferas foram criadas pela cultura Diquís entre 300 a 1500 anos depois de Cristo. E elas foram feitas inteiramente de granodiorito, uma rocha extremamente dura que hoje em dia precisaria de ferramentas específicas para poder esculpir ela, principalmente com tanta precisão. E levando em consideração que as esferas têm uma precisão quase geométrica, qual seria a explicação para o povo dessa época que não tinha essas ferramentas necessárias ou uma tecnologia avançada conseguirem ter tanta precisão no formato dessas esferas? Teorias sugerem o uso de técnicas manuais como abrasão com pedras menores e alinhamento com cordas, mas o processo exato permanece incerto até hoje. O propósito das esferas é igualmente misterioso, podendo ser desde marcadores territoriais, símbolos de status, a representações astronômicas ou parte de rituais espirituais. O fato é que essas esferas muitas vezes eram encontradas em grupos, mas muitas vezes também foram movidas de seus locais originais, dificultando ainda mais os estudos sobre elas. E como sempre, como qualquer coisa inexplicável para o ser humano, existem teorias sobre influências místicas ou até extraterrestres para a criação e uso dessas esferas. Embora evidências apontem algo um pouco mais pé no chão, digamos assim, como uma criação cultural da região. Declaradas Patrimônio Mundial pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, as esferas continuam sem uma explicação definitiva, desafiando a nossa compreensão sobre quem as fez e o propósito delas. Disco de Festo. Descoberto em 1908 no Palácio de Phaistos, em Creta, o disco de Phaistos é um enigmático artefato de argila datado de cerca de 1700 anos antes de Cristo, pertencente à civilização minoica. Com 16 centímetros de diâmetro, ele apresenta 241 símbolos únicos dispostos em espiral em ambos os lados, formando 45 caracteres distintos que não correspondem a nenhuma escrita conhecida hoje. E apesar de décadas de estudo, ninguém conseguiu realmente decifrar esses discos até hoje, e toda a sua existência permanece um mistério até agora. Seria uma língua perdida, um código ritual, ou até mesmo um relato de origem desconhecida, como é o caso dos discos Dropa? Bom, apesar desse disco ter uma chance real de esconder alguma coisa, algum grande segredo por trás da sua existência, a verdade é que esse quebra-cabeça minoico continua sendo um grande mistério, até mesmo para especialistas em escritas nos dias de hoje. Bateria de Bagdá. Agora imagine uma bateria elétrica funcionando há 200 anos antes de Cristo. Parece surreal, mas o chamado Jarro de Bagdá é basicamente isso, cara. Descoberto no Iraque em 1936, é um artefato da civilização persa antiga que intriga diversos cientistas até hoje. Composto por um jarro de cerâmica de 13 centímetros, um cilindro de cobre e um haste de ferro, ele contém traços de substâncias ácidas como vinagre ou suco de frutas, sugerindo que poderia gerar uma pequena corrente elétrica, cerca de 0,5 a 1 volt. E testes modernos, como os conduzidos pelo programa Mythbusters, os caçadores de mitos, confirmaram que réplicas do jarro podem de fato produzir eletricidade. Encontrado em Kijur-Rabu, perto de Bagdá, o artefato foi encontrado em um contexto arqueológico com objetos religiosos.
o que levanta diversas dúvidas, como se seria uma ferramenta científica avançada usada para banhar metais com ouro ou apenas um recipiente de rituais. O arqueólogo Wilhelm König defende a teoria desse jarro ser uma espécie de bateria elétrica da antiguidade, e já outros sugerem que o jarro tinha fins medicinais ou cerimoniais. O grande fato mesmo é que o jarro de Bagdá permanece sendo um mistério e continua desafiando a nossa compreensão da tecnologia antiga. Martelo de Londres. Em 1936, na cidade de London, no Texas, foi encontrado o chamado Martelo de London, um artefato que desafia a lógica, uma cabeça de martelo de ferro com cabo de madeira parcialmente petrificado, incrustado em uma rocha que supostamente data de 100 milhões de anos atrás, do período Cretáceo. Descoberto por Max e Yamahan às margens de um riacho, o objeto parece um martelo de ferreiro do século XIX, com 15 centímetros de comprimento e composição de ferro com traços de cloro, o que é incomum para ferramentas modernas, e a rocha analisada por alguns geólogos, como Carl Bagg, e sugere uma idade pré-histórica para ele, o que colocaria o martelo em um tempo anterior à existência dos humanos, segundo a cronologia evolutiva, que situa o Homo sapiens a cerca de 300 mil anos atrás. Isso levantaria também questões mais radicais, como uma possível evidência de uma civilização avançada perdida, ou até mesmo de viajantes no tempo. No entanto, a comunidade científica é um pouco mais cética, Estudos indicam que a rocha pode ser uma concreção sedimentar mais recente, formada ao redor do martelo por processos naturais e não de 100 milhões de anos atrás. A ausência de datação por carbono confiável devido à petrificação parcial e a falta de contexto arqueológico sólido alimentam esse ceticismo. Alguns geólogos, como John Cole, sugerem que o martelo é uma ferramenta moderna encapsulada por depósitos minerais, e apesar de décadas de debate, não há um consenso exato que confirme de fato a origem do martelo de Londres. E dá para dizer que o próximo tópico tem uma certa ligação, ou pelo menos uma certa semelhança, com esse martelo de Londres. Pegadas de humanos com dinossauros. No rio Paluxy, em Greenhouse, Texas, pegadas fossilizadas que parecem humanas foram encontradas. Porém, o mais intrigante é que essas pegadas são datadas do período Cretáceo também, 110 milhões de anos atrás, e essas pegadas foram encontradas justamente ao lado de rastros de dinossauros. Descobertas na década de 1930, essas marcas de 25 centímetros sugerem para alguns, como o criacionista Carl Bagg mais uma vez, que os humanos e dinossauros coexistiram, desafiando a teoria da evolução, já que, segundo ela, os humanos surgiram há 300 mil anos atrás. Porém, estudos como os de Glenn Kuban indicam que na verdade são rastros de dinossauros de fato, mas que podem ter sido deformados por erosão ou lama com o tempo. E apesar da datação confirmar a idade dos rastros, não há evidências científicas de humanos na era dos dinossauros, pelo menos por enquanto, Mas essas pegadas seguem sendo estudadas, oscilando entre poder ser uma possível revolução histórica ou um simples erro geológico. Bom, a verdade é que todos esses artefatos ainda permanecem sendo um enorme mistério nos dias de hoje, abrindo margem para diversas interpretações. A questão é, será que esses artefatos são apenas erros de interpretação mesmo, enganos arqueológicos ou algo do tipo, ou a gente está diante de vestígios de uma história muito maior e muito mais antigas do que a gente conhece? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se inscreve para não perder mais vídeos como esse. Fiquem com Deus. Até o próximo. Valeu, falou. Fui.